Luíla Carina, cidade Petrolina, Pernambuco. Pergunta: Benjamin, como proteger a harmonia no relacionamento, tornando a prova de desafios? Nossa, como? Também me diga quando souber. E saber que juntos, estou lendo junto com você aqui. E saber que juntos Desculpe, e saber que juntos estamos alcançando os objetivos maiores espirituais. Luíla, né? Luíla Carina, Petrolina, Pernambuco. Me perdoe, eu não quis desdenhar da sua pergunta, mas eu repeti agora porque eu me distraí no meio. É como proteger a harmonia, depois vocês apagam, tá certo? No relacionamento, tornando a prova de desafios impossível. E saber que juntos estamos alcançando os objetivos maiores espirituais. A prova, você quer dizer, de fracasso? Porque desafio, a gente tem que atrair muito desafio. Podem pagar. Desafio. Vê dificuldade, vê vicissitude, vê obstáculo como desafio. Desafio evolutivo, estímulo a aprendizado, a crescimento pessoal. E não, estou sendo desafiado. Como eu faço para criar minha ilha de felicidade? Como eu faço para ter um emprego certo e não sair? Como eu faço para o relacionamento ficar bom e nunca mais ter problema? Não existem, são quimeras essas situações. Quimeras, são ilusões completas. E nós precisamos então nos desiludir. Acredite nos seus sonhos, não acorde, não sonhe. Não sonhe, acorde. Realize projetos de vida. Eu sei que as pessoas falam sonho, eu vou dizer, mas é semântica, é uma metáfora, não é não, as pessoas vivem à base, estão nas nuvens. Projetos de vida ou uma vocação que vem da alma são feitos à base de muito estudo, trabalho e foco correto. Não adianta trabalhar muito não, só. Tem pessoas que estão trabalhando debaixo do sol o dia inteiro e mal conseguem subsistir no Brasil, que há muita injustiça social. A pessoa poderia ser uma trabalhadora braçal e sempre ter o mínimo essencial para viver, inclusive lazer. É uma injustiça social grave que um trabalhador braçal não tenha o mínimo essencial para viver com dignidade. Ponto. Mas, se trabalho duro resolvesse as coisas, nós temos muitas pessoas trabalhadas. Faça como eu trabalhe. Peraí, gente, todas as pessoas trabalham. Então, o que é que tem de errado? É muito comum isso, né? Aparece um carro lá com a placa, não me inveje. Às vezes botam me inveje. Trabalhe. E normalmente não é um carro importado. Normalmente não é um carro mais caro. Tem alguma coisa errada aí, não tem, gente? Foco de que os outros estão me invejando, estão passando a perna, se eu não consigo as coisas, porque todo mundo trabalha, gente. Mas temos que trabalhar com mais acerto, com o foco correto. Temos que ter melhor administração de nossas vidas, melhor critério em como nos relacionamos com as pessoas. Porque alguns relacionamentos dão certo mais do que outros, porque há mais afinidades, mais interesses comuns, mais maturidade psicológica das pessoas, de uma das partes, e melhor ainda se for das duas. Há relacionamentos difíceis, todos temos. Ninguém vai escapar. A pessoa pode ter um casamento excelente, mas tem um filho problemático, uma mãe difícil. E nós podemos, como vi uma mãe dizer, nos anos 90 eu fiquei em estado de choque no primeiro momento e fiquei ouvindo. Que bom a gente ouvir mesmo assim, não é? Disse a meu filho que não é mais meu filho, nunca mais volte. Mas eu acho que você está errada. Não, você não é mãe, por isso você não sabe. Ele usou drogas por tanto tempo, etc, etc. Estava na minha casa, às minhas custas, e vivendo à base de drogas. Tinha 31 anos, eu não sustento um homem de 31 anos viciado em drogas. Pus para fora de casa, ele assuma a responsabilidade por seus desequilíbrios. Estava certíssima. Na casa de 20 anos, eu não pude acompanhar esse raciocínio. Mãe desnaturada. Não, mãe lúcida, porque ela tentou até os 31 anos do sujeito. Eu vi a palavra em outro idioma. Alguém por aqui soprou. Interna-se. Existe instituição clínica, instituição psiquiátrica para isso. Ou de desintoxicação. Vai para uma clínica de desintoxicação. Não tem mais o que fazer, contratam-se profissionais. Ou vai deixar em casa, trancado, para não ser a vergonha pública, para não se saber que estou com um filho internado ou internada. Há situações complexas, dificílimas. Cada caso é um caso. Se fosse eu, já tinha me separado. Sim, que divórcio, que situação. Às vezes a pessoa mantém um relacionamento que pra gente está insatisfatório, mas é a pessoa quem está casada.
Para uma de vocês que estava conversando sobre um relacionamento difícil, eu concluí a conversa com ela longa, cheia de sigilos, né? Inclusive para não identificar a pessoa, e eu comentei, é um ninho de amor. Existem relacionamentos, vários vínculos, é um casamento antigo com vários vínculos afetivos que são relacionados ao casamento, porque existe o conjunto de amigos e pessoas relacionadas a um dos elementos do casal e outros vínculos relacionados a outro elemento do casal. E aí tem filhos, netos, quando são pessoas oriundas de outros casamentos. Isso é tão comum hoje, não é? Aí tem enteados, enteadas, depois filhos e filhas de enteados, enteadas. E a pessoa dizer assim, agora eu vou romper tudo, depois eu fico num relacionamento normal com todo mundo. Não vai ficar. Não vai ficar. E se forçar, vai ser vicioso. Lá vou eu estar numa festa de aniversário do meu ex-marido, da minha ex-esposa, para quê? Para enfrentar, a não ser que eu tenha filho ou filha com essa pessoa. Mas se eu não tenho filho ou filha com o meu ex-marido ou minha ex-esposa no aniversário dele ou dela, o que eu vou estar fazendo lá? Vocês compreendem? Enfrentando o atual esposo ou a atual esposa. Às vezes a pessoa se atrapalha, não é que estou dizendo que quem tenha feito isso estava com essa intenção, mas a pessoa nem se dá conta, não, mas eu não vou romper os vínculos, mas morre muita coisa. Mas você será sempre minha sogra. Não, já foi. Ou então se encontra, alguns são relacionamentos muito sérios, e essas pessoas se encontram sozinhas em outras situações, mas não vamos, em nome da fraternidade do amor, criar climões, um climão na festa. Chegou para criar uma perturbação no ambiente. A gente sente quando está sendo perturbação no ambiente. A gente tem que ter malícia. Algumas pessoas fazem ingenuamente isso aí. Mas eu vou lá, eu perdoei, eu vou lá. Perdoou? Criando perturbação? Você não está perdoando. Olha a sombra, olha o inconsciente. A gente sabe o que está acontecendo no inconsciente pelo comportamento, o que está acontecendo externamente. E muita gente com intenção boa, com rótulo de caridade, comportamento cristão, engole o que não é para engolir, suporta relacionamentos que não deve suportar, etc, etc. Então, fiquemos bastante dispostos. Está me vindo mais de uma vez um episódio, desculpem se eu retratar com imperfeição, mas um episódio que foi relatado por André Luiz Chico Xavier, de uma serpente que todo mundo fugia, ela queria se... Eu estou trazendo uma versão, na verdade, uma das obras de André Luiz Chico Xavier, queria se confraternizar, e então um anjo disse, você não pode sair picando as pessoas que pisam no seu rabo, etc. Então ela resolveu ficar dócil, amável, aí foi para a cidade, todo mundo começou a apedrejar, atacar, aí ela voltou para o sábio, o anjo, não sabe se é um sábio ou um anjo, disse, não, mas você entendeu mal, eu não disse que você precisava ser passiva, você mostre suas presas, você se bile, você se imponha. A pessoa baixar a cabeça e ser boazinha é ser conivente com o erro. Normalmente, quando não estamos dispostos, Jesus disse, foi Jesus quem disse isso. Eu não vim trazer a paz, vim trazer espada. Essa imagem diabólica, isso é uma força do mal. Jesus disse, haverá falsos cristos e falsos profetas. Uma imagem de um Jesus adocicado, isso é uma blasfêmia. Jesus era muito amável, amoroso. Colocava a criancinha, não impeçam as criancinhas. E abençoava as criancinhas, e era amoroso com as criancinhas. E ainda disse que se alguém não se assemelhasse a uma criança, não entraria no reino dos céus. Olhai os pássaros do céu. Ele era doce ao extremo. E depois condenou à morte a figueira fora da estação de figos. Tem lógica isso, gente? Por que era isso? Uma metáfora didática do que nós somos. Eu não posso. Estou sem vontade de dar figos hoje. Eu não posso trabalhar hoje. Eu não posso dar leite ao meu bebê. Eu estou com preguiça de respirar hoje. Eu estou deprimida. Não vou respirar. Por exemplo, fiquemos atentos, atentas. Porque a árvore que não dá fruto está nos evangelhos. O machado está à beira da raiz para ser cortada essa árvore e lançada no fogo. Se achamos que estamos sofrendo, o sofrimento é muito maior depois. Vamos parar de manha. Nós misturamos preguiça com covardia em nossa cultura, e com presunção, um monte de energias viciosas, nós envolvemos em tentáculos e depois dizemos, eu estou sendo cristão ou cristã.
que caricatura! Adolescentes inteligentes dizem, o que é isso? Eu vou ser ateu. Isso não é Deus, isso não é espiritualidade. Não é honesto, não é decente, não é lúcido isso. E, lamentavelmente, ateísmo e materialismo estão campeando por culpa de religiosos e religiosas, cristãos e cristãs que dizem que cristianismo é ser contra a homossexualidade, é ser contra o sexo antes do casamento. Umas tolices perigosas, diabólicas, amigos. Como assim a moça vai se casar? Tem que casar lacrada. Lacrada. O que tem a ver falta de relacionamento sexual com casamento e decência? Tem. Uma pessoa inteligente e decente não vai casar virgem. Hoje, eu entendo as mulheres mais velhas casaram virgens porque era indiscutível, não fiquem com culpa nem agoniadas. Estou falando para hoje. Para o pensamento de hoje, a mocinha que diz, mas eu sou virgem. Uma moça nos anos da minha geração. Na década passada, foi, claro que não está mais aqui, né? Quando eu ainda tinha consultório, se apresentou a mim e disse, eu queria dizer a você, eu vim aqui trazer, eu tenho um problema. Aí a pessoa passiva e doce de forma mascarada. Ela não é passiva e doce, na verdade, ela disfarça a sua astúcia, a sua perfídia, com manobras mais complicadas, mais elaboradas de cortesia social. Então ela chegou para mim e disse, as pessoas não me compreendem e eu queria que você me dissesse, é um problema. Eu estou fazendo isso porque o Bozo é horrível, né, gente? Sem cabelo já. E um pouco o tufo aqui, assim, em pé é horrível, né? Então tem que chegar para não assustar as pessoas também. Não vou botar peruca, vou ficar. Chico botou porque Amanda mandou, porque estava com a questão na cabeça. Se eu aparecer qualquer coisa, cabelo cabeludo, vocês vão ter que aguentar a feiura, porque não tem o Emmanuel comigo. É Eugênia que me perdoa. Então, cada um em sua época, com suas necessidades, e sem nenhuma comparação com o Chico Xavier, que era uma alma santa. Eu estou falando de atitudes e épocas e necessidades evolutivas. Então essa moça chegou, é uma coisa que eu vou falar com você, eu queria saber se é um problema, confirmar com você, porque eu ainda sou virgem. Eu tinha, na época, 35 anos e ela tinha 36. Você tem 36 anos, virgem. Desculpe, eu tenho só uma dúvida. Você tinha 36 ou 35? E eu era um ano mais novo, isso é certo. Pronto, 35 ou 36 anos. Não vai fazer diferença. Eu sou virgem ainda. Você acha que é um problema? Amigos, vocês precisavam... Eu tinha que ter uma câmera oculta, que eu nunca gravei nada e filmei nada no consultório. Deveria. Daria estudos maravilhosos de psicologia. Vocês precisavam de ver como essa moça teve que fazer um esforço medonho a partir daí para ser amável comigo. Foi impressionante como ela precisou fazer um esforço para continuar cortês. Ela sofreu um choque, uma decepção tremenda, porque eu disse, você acha? Com absoluta segurança. Você já namorou? Algumas vezes sim. E por que em relacionamentos sólidos, você está na casa de 30 anos, você não começou a vida sexual? Por que não? Isso é imaturidade psicológica. Ela esperava o voo atrás do religioso para ouvir, isso, irmã, guarde para sempre, guarde para a terra, né? Principalmente homossexuais enrustidos, cheios de raiva e inveja de mulheres. Alguns têm isso, né? Quanto mais a pessoa é mascarada, mentirosa, preconceituosa contra si e contra os outros, corram de pessoas que se dizem especiais porque estão representando convenções sociais. São falsas, são hipócritas, ou então são muito imaturas, viciadas e desequilibradas. Não podem orientar ninguém. Não podem orientar ninguém. Então, para um casamento, se a pessoa leva a sério, ela tem que conhecer a pessoa, necessariamente vai ter que viver a vida sexual, e algo que está acontecendo de generalizado. Antes de casar, viver por um tempo com a pessoa. Depois já está na vida sexual, a pessoa precisa conviver com a outra, porque é na intimidade que se revelam problemas e características do outro que nunca seriam revelados se a pessoa não convivesse. Vou marcar, olha só, convencionalmente, vou estabelecer publicamente o atestado de que me casei com essa pessoa. Eu respeito o sagrado consórcio matrimonial. Eu respeito a instituição do casamento. Então eu não posso me casar virgem sem conviver com a pessoa antes. Isso é desrespeito com o casamento. Veja como as aparências enganam. E isso não é opinião só minha. A expressiva maioria das pessoas esclarecidas e honestas de hoje pensam exatamente como eu estou dizendo. Pais e mães da minha geração,
com filhos, então, na casa de 20 anos, no final da adolescência, estão colocando suas filhas, não só seus filhos, para trazer seus namorados, para terem a vida sexual dentro de casa. Ou então vamos deixar na rua, gente. É isso? Porque vão fazer de qualquer forma. Como assim não aprovar a vida sexual, que é uma coisa normal? Vá, tenha a atividade física, vamos cuidar da sua saúde, da sua vida intelectual, vida sexual. Não, não. Filha minha, não. Gente, hoje, então, eu não sou um bom pai. Eu não sou uma boa mãe. Eu conheci um senhor, mas era vanguardista demais, que então, ao casar a filha, nos anos 1960, 1970, sem entrar em detalhes para não parecer quem é. Então, chegou para o genro, entregou a caixinha, eu chamei de a caixinha das delícias, depois que eu soube dessa história. Chamou, porque na época não se falava com a filha, se falava com o genro, um assunto entre cavalheiros. Tá aqui. Aí tinha lubrificante, preservativo, etc. Tenha cuidado. Trate com carinho. Porque hoje não se fala mais com o genro, foi uma vanguarda, né? E o genro ficou chocado. Que homem louco! Tá falando da filha! Quando esse senhor falou isso para mim, eu disse... Foi amoroso. Ele foi pai, teve cuidado com a filha. O que é que os pais fazem hoje? Falam com a filha diretamente. Se não a tratar você bem, manda embora. Você não precisa tolerar nada. A moça não precisa de um cavalheiro, um acerto de cavalheiros entre o pai e o marido, porque é um acerto entre homens. Isso era no passado, gente. Isso é uma atitude certa do passado. Hoje, pais e mães falam com filhos e filhas sem reservas. De forma consciente, de forma lúcida. Nós não nos protegemos de desafios. Jesus disse, livre-nos do mal. Ajude-nos a não cair em tentações. Desafios é a tentação. É o desafio, é a dificuldade que nos ajuda a amadurecer. É impossível fugir. Ah, não, mas eu não quero, não acredito, não gosto, não quero. A vida funciona assim. Nós podemos aceitar e interpretar corretamente ou não. Uma excelente semana para todas e todos.